Bem-vindos. Mais uma terça-feira aqui com vocês, às 17 horas, como sempre, nessa aula ao vivo. E hoje eu estou especialmente feliz porque esse é um tema que eu amo falar. Como ser mais produtivo. É algo que mudou a minha vida, né? Aliás, mudou não, gente, é uma construção. Eu venho estudando, aplicando, testando metodologias disso há pelo menos 7 anos, assim, com mais afinco. Desde que eu me tornei mãe, o desafio é conciliar tudo. Quem é mãe aí, levanta a mão. E é uma construção diária. E poder dividir isso com vocês, para mim, é muito massa, né? Eu lembro que dia desse eu dei uma palestra para uma pós-graduação do IPOG, de empreendedorismo, e uma das alunas falou, olha, massa você falar de gestão financeira com organização, porque se a gente não tem organização para poder fazer esses controles, e a gestão de um modo geral, de duas uma, né? Ou você não vai conseguir continuar e avançar nisso, ou você está infeliz, está sobrecarregado e não vai conseguir ser um bom gestor por muito tempo também. Então, tem tudo a ver essa temática, e eu espero que hoje eu consiga trazer para vocês muitas dicas, insights, passo a passo de como ser mais produtivo na desordem, né? Em meio ao caos que a gente está vivendo, principalmente. Já vão me dando um joinha aí. Oi, Angélica, tudo bem? Me deem um joinha aí no Instagram, coraçãozinho, me fala como é que tá o áudio, vídeo, e aqui no YouTube, quem tá aqui já me dá um joinha e já me conta como é que tá a imagem e som para vocês. Oi, Carlos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Que bom mais uma vez aqui na nossa aula de terça. Bom, eu vou falar aqui sobre as minhas percepções, o que eu já pratiquei, o que eu faço, o que revolucionou a minha vida em termos de organização e produtividade. E aí vocês podem ir deixando perguntas, tá? Deixem perguntas sobre os desafios de vocês, que eu vou tentar ajudar pontualmente. E assim, por que eu busquei produtividade e organização na minha vida? Primeiro, virei mãe, e além de profissional, dona de casa, esposa, filha, tudo mais, me vem mais outras funções, né? Que é mãe, dona de empresa, professora, me vem a função de geradora de conteúdo nas redes sociais, isso demanda um tempo danado. Então, eu falei, opa, preciso para me organizar, preciso parar para me organizar, já que eu estou me dispondo a atuar em todos esses papéis, ter todas essas responsabilidades a mais, eu preciso me organizar. E aí eu fui estudando, eu vou trazer aqui algumas metodologias para vocês, e realmente revolucionou minha vida, assim. Revolucionou porque, sim, eu me sinto produtiva, sim, eu enxergo todos os avanços que eu dou na minha vida e consigo conciliar tudo, né, gente? O tal do equilíbrio eu acho muito utópico, tá? Falar que eu consigo equilibrar o profissional e o profissional. Não, o que eu enxergo? Eu enxergo que, ao invés de ser um polvo em que você abraça tudo e dá conta de tudo, como dizem que é o tal equilíbrio, né? Eu sou uma ótima mãe, eu sou uma ótima profissional, e papapá. Não, eu entendo que você deve ser como Raul Seixas lá na Metamorfose Ambulante. Olha, o que hoje está precisando mais de mim? Qual projeto é mais importante nesse momento? Eu me transformo para esse momento. Amanhã, eu me transformo em outra pessoa, eu desenvolvo outras habilidades para atender outro momento e outro projeto da minha vida. É assim, eu não enxergo que você tem que ser tudo ao mesmo tempo agora. Seja uma coisa de cada vez, atendendo à necessidade daquele momento. Então, desde que eu enxerguei isso, eu comecei a ter muito mais clareza do que tem que ser feito. Agora, é claro que
a gente falar de produtividade, aqui eu quero fazer um parêntese, que produtividade, para mim, é um termo que nem cabe tanto, a gente usa porque já está muito difundido, mas eu que venho da construção civil, produtividade é fazer mais e menos tempo, né? Produtivo é o pedreiro que assenta mais tijolos em menos tempo do que o que a gente previu. Então, produtividade, para mim, não é a melhor palavra. E nem gestão do tempo. Gestão do tempo também não cabe muito, porque o tempo de todo mundo é igual. O seu tempo e o tempo da pessoa que você mais admira, do empreendedor que você mais acha foda, é o mesmo. Vocês dois têm 24 horas por dia. A diferença é onde? Na gestão da energia. É isso que é fundamental você entender. É onde colocar a sua energia em que momento. Para isso funcionar, você tem que ter autoconhecimento, você tem que desenvolver isso, entender o que você quer para a sua vida, quais são as prioridades, e o que não é prioridade, é aprender a falar não, né, para poder conciliar. E aí, outra coisa que é fundamental e também entra aí nesse desenvolvimento pessoal, né? É você aprender a parar, a analisar, a enxergar o que está acontecendo, porque às vezes a gente vai vivendo no piloto automático e nem percebe os avanços que está dando. Eu até me atrasei um pouquinho aqui, porque eu estava fazendo stories agora, deixa eu desligar esse WhatsApp aqui. Eu estava fazendo um stories agora, falando de um projeto novo nessa semana de produtividade, que eu gosto tanto desse assunto que eu quero falar só dele a semana inteira. E o projeto é um checklist para que você se identifique como produtivo ou como procrastinador, que você entenda o seu nível de produtividade, porque muitas vezes você até é sim produtivo, você gere bem seu tempo, mas você não para enxergar esses avanços, essas realizações no seu dia a dia. Então, esse checklist tem essa proposta para que você enxergue se de fato é produtivo ou improdutivo, e pare de se punir tanto, de se cobrar e de se culpar tanto. E, além disso, o projeto vai trazer 10 dias de ações para que você se torne produtivo ou que melhore a sua produtividade. Então, vou disponibilizar hoje lá no meu canal do Telegram o checklist, né? Esse quiz para que você veja aí em que estágio você está de produtividade. E aí, todos os dias, por 10 dias, eu vou falar sobre cada um desses desafios. Falar e trazer soluções, claro, né? Que é minha cara. Eu gosto de mostrar o que eu faço, o que eu já testei, o que deu certo, o que não deu. E como que você pode aplicar aí na sua vida também. Tá massa, gente? Vão me contando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E por que é tão necessário se falar de produtividade? Primeiro, porque eu escuto isso todo dia. Eu trabalho como consultora, como mentora, como professora nos cursos online para mulheres, principalmente, que vivem todos esses desafios que eu disse que eu vivia 7 anos atrás, desde, né, há 7 anos atrás que eu tenho me desenvolvido nisso, e que todas vivem os mesmos dilemas, né? Então, o que eu escuto? Até anotei aqui para não esquecer, e você vai me falando aí com qual que você se identifica, tá? Angélica, o Telegram, lá no Linktree da bio, tem o link para ele, tá? Depois da live você vai lá. Não sai daqui agora para ir lá, não. Depois você vai lá e pega. O Telegram, para quem não conhece, gente, é um WhatsApp muito melhorado. Então, lá no canal, eu converso com vocês, disponibilizo material. E realmente é um conteúdo muito exclusivo, porque eu sei que quem está lá está realmente muito interessado em se desenvolver, tá? Então, é um canal super bacana. Bom, e aí eu estava falando que o que eu escuto de empreendedoras, que eu quero que você me conte aí com qual mais você se identifica. Eu até anotei aqui. Escuto diariamente que, olha, eu trabalho tanto,
mas ao mesmo tempo parece no final do dia que eu não fiz nada de relevante. Ou estou extremamente esgotada mentalmente, minha vida parece que não sai do lugar. Escuto muito também, olha, eu já estudei tanto, trabalho pra caramba, de domingo a domingo, e ao mesmo tempo eu não celebro as minhas conquistas porque eu nem sei o que é que eu queria. Isso é uma realidade entre praticamente todas as mulheres que eu conheço. É o dilema do tal do equilíbrio, né? É a mãe que nasce junto à culpa de será que eu devia estar trabalhando tanto? Aí se eu não trabalho tanto, será que eu estou por conta de meninos? Será que está certo? Como é que vai ser meu futuro? Enfim, é um dilema e a gente se sente culpado o tempo todo. Então, o importante é você se planejar para atender todas as demandas que são importantes e prioritárias na sua vida. E aí, como fazer isso, a gente vai ver. Mas me conta aí, vocês, se identificaram com alguma dessas ou com todas essas? Ó, Maria Eugênia. Ah, Magê, tudo bem, Magê? Verdade. Como equilíbrio remete ao todo amplo, ele é menos realista e menos viável que pensar no pequeno, no agora, na prioridade do momento. Sim, Magê, mas essa prioridade do momento, ela tem que estar alinhada com o que você quer para o futuro, porque às vezes você está realizando projetos e vai chegar lá na frente, você demandou energia, tempo para aquilo, e falar, isso não tem sentido. É claro que projetos fazem não sentido com o tempo também, né? Nossa vida é dinâmica. Mas hoje, o que você executa no seu dia a dia tem que estar alinhado com os seus projetos em andamento, com os seus projetos futuros, e esses projetos têm que estar alinhados com a sua visão de futuro, com os seus valores, com o que você quer para a sua vida, né? E isso é que eu vejo de muito erro, assim. Às vezes as pessoas perdem tempo apagando fogo nesse piloto automático mesmo, e se dedicando a coisas que ela não quer, que não fazem sentido e só executam isso porque aceitam demandas que nem são delas, né? A gente está acostumado a entender que ser produtivo, ser ocupado é bacana, é massa, né? Quantas vezes você vai conversar com sua amiga e ela enche o peito e fala, nossa, não tenho tempo para nada, amiga. Não tenho tempo nem para tomar um cafezinho. Gente, isso não é legal. Não é legal. Para mim, isso soa como tenho outras prioridades e você não é uma delas. Ok, se for tudo isso, mas ela não tem essa clareza. Não tem essa clareza, então, para mim, gente, até me perdi. Não, assim, para mim, o seu dia a dia tem que estar alinhado com isso. Se o meu projeto, se que eu quero que minha vida é alimentar essas amizades, aí eu vou encontrar um tempo para ela. Ou não, ou o contrário também, né? Se aquela amizade não faz mais sentido para mim, eu não vou perder tempo com um cafezinho, entendeu? Então, é entender o que você quer para sua vida e isso tem que estar alinhado com o seu dia a dia. Aí isso faz sentido para mim. Não faz sentido o tal do equilíbrio. E o ser mutante, que eu digo, é também nesse sentido, de seus projetos mudam, porque a nossa vida é dinâmica, você vai ajustando, vai vendo o que faz sentido hoje, o que não faz. Mas, mesmo que isso mude, você tem que ter a clareza do todo. Entendeu, gente? Eu acho que é isso. É o mais bacana mesmo. E não confundir, né, com o estar ocupada com o ser produtivo. É muito diferente. E como eu disse, eu nem gosto do ser produtivo, né? Para mim, se eu vou me definir, eu falaria hoje que eu tenho uma organização de vida. E aí é outra questão que eu quero entrar. A vida da gente, ela é uma só, né? Eu sou só uma pessoa e a minha vida é global. Eu sou várias pessoas, várias Elisas aqui. Então, e não faz sentido para mim metodologias em que separa, por exemplo, a sua agenda pessoal e uma agenda profissional. Você é a mesma, você vai executar tudo. Então, para mim, engloba tudo.
tudo que eu vou falar aqui hoje, você vai aplicar tanto como dono do negócio, quanto para a sua vida pessoal, porque nós somos seres únicos e globais. A gente tem que ter uma visão holística mesmo. E aí, estar ocupado, para mim, não tem glamour. Muito pelo contrário, né? Eu parto da premissa que se a pessoa está muito ocupada, ela não parou, no mínimo, para pensar no que ela está realizando no dia a dia, para pensar em projetos, para pensar em futuro, pensar na vida dela. Não parou. Então, o ser produtivo, para mim, ser organizado na vida, quer dizer isso, quer dizer que hoje eu realizo o que é importante realizar, e não eu realizo mais em menos tempo. Sacou a diferença? Para mim, basicamente, é isso. E também, quando as pessoas sentem orgulho em dizer que estou ocupada, não tenho tempo para nada, deveria ser um ponto de alerta e não um ponto de orgulho, né? Eu acho que sinceramente, uma terapia ajudaria para entender o que tem de errado aí, de que essa pessoa está fugindo em se aprofundar. Enfim, já estou, né? Tô viajando aqui. Mas fato é que nós não somos robôs, você não vai fazer exatamente o que eu faço, cada um tem um jeito de fazer, e que fique claro aqui que tudo que eu vou falar e mostrar, eu aplico na minha vida, eu faço isso há muitos anos, e tenho muito que aprender ainda. É uma construção, mas entendo que eu já avancei bem e que eu posso sim dividir com vocês isso, e acho que vai ser bem legal. Então, ser produtivo é isso. Fazer coisas com significado para você. Ponto. Ponto. Bom, uma coisa que me preocupa bastante, e eu comecei falando que esse termo ser produtivo, produtividade me incomoda um pouco, porque é muito, muito modinha, né? Então, eu já falei que ser produtivo para mim é fazer coisas que realmente importam, não é fazer mais e menos tempo. E principalmente para mim é a possibilidade de ter uma mente tranquila. Eu sigo uma metodologia que se chama Get Things Done, há pelo menos 5 anos. Ela é traduzida, ela é do David Allen. O livro se chama Como Fazer Acontecer. Acho que a tradução não é muito legal, não, do título, mas é isso. É uma metodologia muito difundida aqui no Brasil pelo Vida Organizada, da Thaís Godinho. Vocês podem procurar depois os arrobas dela, YouTube, é muito legal. O que diferenciou para mim, o que tocou essa metodologia em relação às outras? Porque as outras, por exemplo, Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, para mim, é muito subjetivo os conceitos de importante, urgente e essencial, né? Alguma coisa assim. Para mim, isso tudo é muito subjetivo. Eu sou uma pessoa prática. E aí, de novo, gente, é que eu estou falando de mim, né? Para você pode ser que a tríade funcione. Mas, para mim, eu preciso de passo a passo para tudo, eu preciso de método mesmo, de um checklist, de conseguir ver aquilo avançando. E o GTD traz muito isso. Além disso, ele defende muito esse alinhamento do que você faz agora com o que você quer, né, nos horizontes mais elevados, digamos assim, e defende que você precisa ter uma mente tranquila para conseguir produzir. Se você está lá, eu estou aqui tentando fazer essa live, pensando se eu paguei as contas da semana, ou do que eu tenho que fazer depois da live, eu não vou estar focada aqui. E esse é um momento que eu preciso de entrega total. Então, a sua mente tem que estar tranquila, principalmente para você realizar atividade de deep working, né? Que demanda muito da nossa capacidade intelectual. Então, ter a mente tranquila para isso e entender que mentes são feitas para ter ideias e não para armazená-las. Isso, para mim, foi uma grande diferença na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa
com dificuldade de memória. Sempre tive muita dificuldade, assim, de me lembrar que tal coisa aconteceu, há quanto tempo. Eu tenho uma grande amiga que é meu HD externo. Quando eu tenho esse tipo de dúvida, eu pergunto para ela, Yara. Mas, para mim, ter esse HD externo, né, o sistema de organização, é o que me traz tranquilidade para desenvolver novos projetos, inclusive. Então, eu não guardo nada na minha cabeça. Eu tenho um sistema completo em que eu faço isso, e eu quero mostrar ele aqui para vocês hoje, tá? Isso acarreta em muitas coisas, né? Acarreta em autoconhecimento, em entendimento do que você quer para a sua vida, e isso gera menos ansiedade. Sempre fui uma pessoa ansiosa, então você saber que as coisas estão andando conforme o planejado, né? Tem ali os desvios, mas isso também sendo enxergado é fundamental. Mas gera menos ansiedade, saber que as coisas estão andando e que você está enxergando isso, né? Que elas simplesmente não estão indo, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Para mim, a grande diferença é essa mesmo. E engraçado que até dia desses eu fiz uma mentoria. Era uma pessoa, eu mentoro gente que quer virar consultor, né? E essa pessoa queria ser mentorada para desenvolver um negócio de consultoria de organização de escritórios. E aí, quando eu falo organização aqui, não confundem com eu ser organizada como uma pessoa que tem gavetinha para tudo que é papel, que tem rotuladora. Não tem a ver com isso, né? Minha cama agora, inclusive, está bem bagunçada aqui na minha frente. Quando eu falo em ter a vida organizada, essa clareza do que eu quero e projetos alinhados com isso e tarefas diárias alinhadas com os meus projetos. Para mim, organização é isso, saber o que eu quero. E aí, essa pessoa me falou que ela não conseguia implementar o projeto de organização, e no caso dela, era uma organização de arquivos, de projetos, tal, de papéis, porque ela não se enxergava organizada. E aí, de fato, né, a gente tem que ter coerência. Eu não poderia vir aqui falar de algo que eu não vivencio. Então, enxergar esses avanços, né, ter essa clareza hoje, a produtividade que eu tenho hoje, inclusive me traz essa possibilidade de falar com vocês de algo que eu amo e que vivencio. Bom, primeira coisa, como identificar se você é produtivo ou não? Primeiro, vai lá no meu Telegram, você vai responder ao checklist e vai conseguir identificar qual o seu nível de produtividade ou não. Mas, de um modo geral, se você tem uma rotina tumultuada, sabe? Vive apagando fogo, não percebe o dia passar e no final do dia não consegue nem identificar o que você fez, é um sinal. Outro sinal é de que você se sente frustrado porque no final do dia não viu as coisas acontecerem, mesmo tendo um dia muito ocupado, né? Aquela sensação de que fez muita coisa. Se a sua vida hoje está confusa, se você se sente perdido, se não está se sentindo feliz, provavelmente não há organização e planejamento de vida, como eu disse, organização num espectro mais amplo. E se você não consegue lidar com o imprevisto, também é um sinal, tá? Eu era uma pessoa que tinha pouca tolerância a imprevistos, né? Eu não sei se é o perfil controlador, né? De querer controlar tudo, e a terapia trouxe muito isso de você não controla nada. A maternidade trouxe muito isso, né? Quando você vê que não depende só de você, depende do outro serzinho ali, que já é cheio de vontade, de necessidades.
Então, antes, né, mais imatura, antes de ser mãe, inclusive, quando algo saía, acontecia algum imprevisto, saía do meu controle, eu me desesperava. E aí, hoje, eu consigo... Sabe aquele mantra de aconteceu isso, para nada pior de acontecer? Sou eu hoje. É claro que às vezes eu me desespero, fico nervosa, eu não sou santa. Mas, né, hoje eu consigo lidar melhor. Por exemplo, você vai no médico, você colocou lá na sua agenda que você vai ser atendida às 10 horas e o bendito te atende às 11, eu não vou ficar das 10 às 11 sofrendo, xingando e gritando com a recepcionista. Eu tenho uma lista de tarefas que eu posso fazer com o celular na mão e que eu vou avançar naquele momento. Então, a organização serve até para isso, né? Para você se manter ocupado, não se estressar com o que não merece estresse. E sempre, gente, que a gente vai implementar algo novo na nossa vida, eu gosto muito de falar isso, que eu acho que eu já falei aqui hoje, mas eu vou repetir, que eu tô nessa há algum tempo, então não compare o seu momento de desenvolvimento, de busca em ser mais produtivo com a minha realidade. Eu já tô nessa há algum tempo, eu não conheço a sua realidade, né? Eu sou mãe de um filho, de repente você tem um desafio ainda de fazer uma faculdade, trabalhar, ou tem mais filhos, ou não tem um marido para contar no apoio com esse filho. Então, não existe perfeição, não se compare com o outro, não se maltrate nesse sentido. Entenda que é uma construção, e é uma construção para toda a vida. Como que funciona a metodologia que eu sigo, né, o GTD? O GTD, ele não é focado em ferramentas, ele é focado na metodologia. Então, eu vou te dar exemplos aqui de algumas ferramentas, mas são as que eu uso. A ferramenta é o de menos, o que importa é a metodologia e como você usa essas ferramentas, tá? Então, o GTD defende que você recebe muitas demandas diariamente, né? A gente recebe demandas via e-mail, via WhatsApp, é uma correspondência que chega, uma conta que chega, é uma cartinha da escola do seu filho com uma demanda. A gente recebe isso o tempo todo. Então, a gente tem que definir também quais são as nossas caixas de entrada, onde entram todas essas informações. Então, eu tenho uma bandeja física mesmo aqui em casa, em que eu coloco tudo isso que chega fisicamente aqui. Além disso, eu tenho o e-mail, o WhatsApp, e quando essa demanda chega, eu não paro para resolver essa demanda. Eu registro isso em um mesmo lugar, que no meu caso é no Evernote, uma caixa de entrada digital, e depois eu vou tratar. Porque todas essas interrupções no nosso dia a dia, né, de WhatsApp, que eu vou ver o que eu faço, e-mail, aí você quer responder na hora, todas essas interrupções te deixam muito improdutivo, porque existe um estudo até que a cada retomada de interrupção de um trabalho que você estava executando, essa retomada para você entrar no fluxo novamente, ela demora de 20 a 30 minutos. Então, imagine que a cada paradinha que você dá, você vai demorar 20 minutos do seu dia, né? Quando você vê, passaram-se horas aí fazendo nada, só tentando retomar. Então, você registra e depois trata. E eu vou falar desse tratar depois. Então, Elisa, como é que eu faço para verificar as coisas que eu tenho que verificar no dia a dia, né? E-mail, eu tenho que olhar rede social, eu tenho que olhar o WhatsApp. Identifique o que de semelhante tem em todas essas suas atividades. Se for o caso, gente, comece a anotar tudo que você faz no dia a dia. Identifique quais atividades são semelhantes para fazer tudo num bloco só. Então, eu, por exemplo, eu tenho, inclusive, bloqueado na minha agenda, na sexta-feira de manhã, o meu bloco de atividades da gestão dos meus negócios. Então, é ali que eu vou verificar meu controle financeiro,
vou ver status de cliente, vou fazer proposta, vou fazer contrato, vou emitir boleto, enfim, vou programar pagamentos. É aquele bloco em que eu vou sentar na frente do computador, e aí o contexto é muito importante nesse momento, vou estar na frente do computador resolvendo essas pendências da empresa. Eu tenho também um dia da semana em que eu faço um checklist pessoal. O que acontece? A gente, às vezes, quer cuidar de si, né? E eu percebendo isso, que às vezes passava batido fazer uma unha, fazer uma atividade física, enfim, fazer algo que você goste, eu comecei a bloquear na minha agenda e eu chamo de checklist pessoal. E aí eu tenho uma relação lá de tudo que eu posso fazer nesse momento, é um momento meu. Eu vou hidratar o cabelo, eu vou esfoliar a pele, eu vou fazer o que eu quiser, mas para mim, voltado para mim. Deixa eu ver aqui a dúvida da Flávia. Minha dificuldade não é começar a ser produtiva, mas na verdade me manter depois de um tempo. Começa animada e depois abandona, né? Vamos falar sobre isso, Flávia, lá no final, tá bom? Vou te falar como ser e depois como se manter produtiva. Bom, e aí, no momento de tratamento dessa caixa de entrada, eu faço isso normalmente no final do dia, em que eu vou ver tudo que eu anotei lá, gente, é tipo brainstorm mesmo, vai anotando, sabe? Andei na casa, vi que a lâmpada está queimada, eu vou anoto lá, lâmpada queimada, trocar lâmpada, ou vi que tem uma roupa que precisa ir para manutenção, eu anoto lá. E aí, no final do dia, é momento de tratar tudo isso. E aí, é o pulo do gato do GTD, porque ele te orienta o que fazer num passo a passo. Então, primeira coisa, você olhou lá aquela ação, né? São ações, são tarefas. Você vai identificar se ela é delegável. Isso a gente às vezes esquece, né? Você não precisa necessariamente delegar só para alguém da sua equipe, você pode delegar até para alguém acima de você. Se essa pessoa for melhor para executar do que você, então pare de abraçar o mundo. Se é delegável, se você pode fazer rapidinho, você já faz agora, né? Porque é o tempo de você tratar aquilo, melhor já resolver. Se não, se vai demorar mais de 2 minutos, você define para onde vai. Então, ou vai para uma agenda, e a agenda é muito importante você ter clareza do que vai para a agenda. Isso era um erro meu constante. Eu, antigamente, tinha agenda de papel e sabe quando você coloca lá tudo que você gostaria de fazer no dia. Obviamente, eu não conseguia fazer tudo, e aí, no final do dia, ao invés de comemorar o que eu tinha feito, eu ficava frustrada, porque eu tinha que repetir e anotar tudo de novo no dia seguinte, o que eu não tinha feito. Então, você vai dormir com essa sensação de frustração ainda, né? Não, agenda, a gente só coloca o que tem dia e hora para acontecer. Tem que ser aquele dia. Então, é uma consulta médica, é uma reunião, principalmente quando envolve outras pessoas, né? Aí sim você tem que bloquear o tempo para aquilo, né? É uma academia, são coisas que tem hora e dia para acontecer, e você bloqueia. Por quê? Se você começar a colocar lá na sua agenda o que você gostaria de ter, e aí começa a flexibilizar, né? Ah, isso aqui não deu, vou passar para cá. Como se fosse um Tetris, e vai encaixando, não há o compromisso. E o conceito da agenda é para compromisso. Compromissos têm hora para acontecer ou dia para acontecer, né? Pode ser algo que, por exemplo, uma conta de luz que você tem que pagar. Está lá na minha agenda, mas eu não preciso pagar às 10 horas ou às 14 horas, pode ser o dia inteiro. Então, ela é um lembrete naquele dia, mas tem que ser naquele dia. Então, na agenda, só vai o que tem que acontecer naquele dia ou naquele dia, naquela hora. É um compromisso. E aí você vai ver que sua agenda já esvaziou bastante, né? Não queira preenchê-la. Por quê? Se for algo que não tem dia e hora para acontecer, você vai colocar numa lista de tarefas. E aí, nessas lacunas da agenda, você vai executar essas tarefas e vai avançar com seus projetos. E sempre, gente, são tarefas que você pode realizar agora, né? Que você tem recursos para isso. E às vezes você enxerga que aquela tarefa e depois seguida de outra vai te levar a um lugar, você já tem um projeto desenhado.
Então, se você tem ações, objetivos que demandam de mais de uma ação, né? Que não vai ser só uma tarefa que eu vou fazer, que eu vou chegar nesse objetivo, ele é um projeto, tá? Então, eu vou ter uma lista, eu vou ter uma agenda, eu vou ter uma lista de tarefas, e se você quiser se aprofundar mais, faça uma lista de tarefas por contexto. O que que isso significa? Significa que não adianta eu estar em casa e começar a pensar em coisas que eu só consigo fazer na rua. Quais são os recursos para isso, né? Então, não adianta eu estar na rua e pensar em coisas que eu tenho que fazer na frente do computador. Então, o contexto é esse. Contexto na rua, no shopping, no computador, no celular, e aí, quando eu estou lá na sala de espera do médico, eu penso, qual o meu contexto agora? Eu não estou na rua, eu tenho que ficar aqui. Eu não estou com computador, eu estou com celular. Então, eu vou para a minha lista de tarefas de celular. E a mesma coisa, eu estou na rua. Então, o que eu posso aproveitar para fazer aqui? É isso o contexto, para você, se quiser otimizar ainda mais a sua lista de tarefas. Além disso, né, no dia a dia, você vai lidar aí com a sua agenda e com a sua lista de tarefas. E, gente, a agenda tem que ter lacuna. Eu nunca, por exemplo, marco uma atividade deep work, uma consultoria, uma aula, no mesmo período, duas no mesmo período, porque isso vai me desgastar. Então, sempre fica uma lacuna para eu fazer com atividades mais leves e compensar essa atividade mais pesada mentalmente. Além disso, é importante você ter um inventário de projetos. E aí é muito autoconhecimento, né? Faça uma linha do tempo aí da sua vida. O que eu quero ter daqui, né? Ter daqui 20 anos, depois para 10, e vai picotando esse projeto para ver o que você precisa realizar no hoje. Segundo o GTD, projetos em andamento são aqueles em que você vai realizar em um ano. Né? Os outros você deixa incubado. Esse inventário, você tem que ter a lista de todos, porque aquele incubado, ele pode começar a fazer sentido no hoje, ou que está em andamento hoje, né? Veio uma pandemia, você não pode realizar, então ele vai para o incubado e você vai analisar depois. Então, essa análise, essa revisão é uma constante para que você consiga ter esse inventário completo dos projetos e, inclusive, ir vendo o que faz sentido, o que não faz sentido, e se você está executando ações alinhadas a ele. Ufa! Bora lá. É muita coisa. Eu disparo a falar porque eu sou apaixonada nesse não existe separação de projetos pessoais e projetos profissionais, né? Você ser único e global, então pense de uma forma global também. Quando eu vou planejar o meu ano, eu uso a Roda da Vida. A Roda da Vida é uma ferramenta de coaching em que você faz uma análise eu acho que são 8 ou 16 áreas da vida. Me ajuda aí, gente. E tem, né, o pessoal, tem o profissional, tem o desenvolvimento interno, o desenvolvimento externo, tem a sua relação com a comunidade, tem vários aspectos em que você vai analisar em que momento você está hoje e o que você quer melhorar. E aí, esse melhorar significa estruturar projetos para essa melhoria. Então, esses projetos anuais, eu vou transformá-los em projetos trimestrais, mensais e assim por diante. É essa a ideia. Uma atividade que é fundamental para que você consiga identificar projetos é realmente fazer uma lista, começar a anotar tudo que você faz no seu dia a dia, tudo que você pensa, e depois ver ali o que pode virar um projeto, o que é pendência, o que você tem que resolver. E depois disso, a minha dica final, nós já estamos aqui 40 minutos de live, eu quero deixar uma dica final de como se manter produtiva, né? Você já está aí usando as ferramentas,
agenda, lista de tarefas, tudo alinhado com seus projetos, bonitinho, avançando, e respondendo à Flávia. Como se manter motivado para fazer isso é identificar essas vitórias, essas pequenas conquistas. Então, esse registro diário, que hoje até no meu stories eu falei sobre isso, mostrei como eu faço, esse registro diário num caderno, em qualquer lugar que você ache melhor, é fundamental para que você enxergue os avanços do ser produtivo e ser organizado, né? Se a gente não enxerga esse ganho, a gente não continua. E outra questão, outra possibilidade de boa prática é revisar semanalmente todo o seu sistema, porque ali você começa a filtrar e a melhorar cada vez mais ele, né? E quando você revisa, você chega à conclusão de que sim, deve melhorar sempre, mas que você está no caminho certo, né? De que ele está melhorando e que você está caminhando para a realização dos seus projetos. Isso é motivo de motivação também. Nossa, motivo de motivação, motivo e ação, isso mesmo. Agora, deixa eu dividir com vocês aqui meus sistemas. Vou mostrar as ferramentas que eu uso para agenda e para lista de tarefas e projetos. Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, a agenda que eu uso é o Google Calendar. Eu gosto dela porque é digital, né? Então, você pode acessar a qualquer momento. Deixa eu ver se tem algum comentário que eu não vi aqui. Você pode acessá-la a qualquer momento e de qualquer lugar, né? Seja pelo celular, seja pelo computador. Guia do Chrome. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Essa é a minha agenda. Deixa eu ver aqui para frente. Por exemplo, aqui no final da semana. A outra coisa muito bacana da agenda do Google é você poder definir cores, né? E aí o tal do equilíbrio, eu vejo aqui, se eu tô me dedicando muito a um projeto X e pouco de outro. Então, por exemplo, tudo que tá dessa cor aqui são coisas minhas, que eu faço para mim, né? Lembra do checklist semanal pessoal, terapia, pilates. O que está em amarelo são coisas do Bernardo. O Bernardo não está tendo muita atividade, está em casa. Tudo que está em verde se refere às redes sociais, ao lançamento de curso online. O que está em roxo é da Fink. Então, aqui eu já consigo enxergar se está tendo algum avanço. Lembra que eu falei que o que não tem dia e hora? Veja que aqui tudo é dia e hora. Olha, sexta-feira eu tenho mentoria com a turma do Caixa Forte. Vira lembrete? Então, eu sei que toda terça e quinta eu vou divulgar o podcast de segunda, quarta e sexta. Os que estão em vermelhinho são contas que eu tenho para pagar. Então, Unimed, eu ainda deixo claro aqui que isso é pagamento com pessoa física. O que eu pago pessoa física, o que eu pago pessoa jurídica. E eu paguei, eu ponho o ok aqui de que está pago. Então, essas são a utilização, essa é a utilização do Google Calendar. Agora, deixa eu mostrar para vocês a utilização do meu Evernote. E aí, para substituição da agenda, depende muito do seu perfil. Você pode preferir papel e caneta, tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de fazer com post-it na parede, o calendário. Não tem problema, o mais importante é você entender o conceito da agenda, né? E não qual é a ferramenta que você vai usar para isso. Como lista de tarefas, existem várias possibilidades hoje em dia, né? Tem um que se chama Remember the Milk, que é uma vaquinha que também você vai conseguindo, a vaquinha é o ícone, né? Uma vaquinha é ótimo. Que você vai conseguindo listar essas tarefas e dando check para avançar.
Tem, nesse mesmo sentido, o Todoist, meu marido é viciado no Todoist, então lá ele consegue, eu vou deixar todos esses nomes na descrição do vídeo, tá, gente? Ele consegue também ir colocando as tarefas e dando check. Tem o Asana, tem o Monday, né? O Monday e o Trello, você consegue compartilhar com a equipe. Enfim, são muitas as possibilidades. Eu tenho meu sistema estruturado no Evernote, porque o Evernote nada mais é do que um caderno. Você pode ter lá vários cadernos e dentro de cada caderno várias notas. Então, eu prefiro estruturar todo o meu sistema nele. E aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês também como que ele funciona. Aqui, achei. Bom, esse daqui é o meu Evernote. Aí, lembra que eu falei para vocês? São cadernos e dentro de cada caderno você tem você tem pastas ou até outros cadernos dentro, né? E notas, enfim, você pode estruturar. Isso aqui é uma tela em branco, você estrutura como você quiser. Eu estruturo conforme a metodologia que eu sigo. Então, aqui, o meu primeiro caderno é de fato uma caixa de entrada. Então, todas as ideias que eu tenho durante o dia, eu vou colocando aqui. Eu já tratei essa caixa de entrada hoje. Dentro do Próximas Ações, que é a nossa lista de tarefas, eu gosto de chamar de próximas ações, porque você realmente tem que estar possibilitado, né? Tem que ter condições de realizar essa ação. Não adianta ela ficar aqui se não tem como você realizar, ela vai para um depois. Aí eu tenho um aguardando resposta, que sabe aquelas coisas que não dependem mais de você, e para você dar continuidade, você tem que avançar com outra pessoa. Esse aguardando resposta, eu costumo colocar o nome de quem está me devendo e desde quando. Aí eu tenho contexto de lugares, né? Em casa, com muito tempo para fazer, são coisas que eu quero fazer. Em casa, rapidinho. Com pessoas, né? Pessoas que eu lido muito, eu também vou colocando aqui pautas que eu preciso resolver, para fazer no computador geral, no home office, para falar com a faxineira, para fazer na rua, shopping, telefone, WhatsApp, enfim, dentro do contexto que eu falei para vocês. Projetos, eu vou ter aqui as pastas em andamento, já concluídos, e para algum dia, talvez. E aí, o projetos é bacana, eu mantenho os já concluídos, porque eu gosto de enxergar quantos eu concluí aqui no ano, o que eu avancei, o que pode virar referência, né, para um novo projeto, um passo a passo que eu anotei ali de repente. Então, passo a passo de consultoria, por exemplo, eu deixo muito aqui, né? Tudo que foi acontecendo com aquele cliente, eu vou anotando, e aí, quando conclui, esse cliente vira uma referência para um futuro. Projetos para algum dia, talvez, eu vou ver. E aí, aqui eu já entro no nível mais elevado do GTD, né? Que é definir esses níveis mais elevados, qual é a minha visão, meus valores, para estar alinhado com esses projetos. De referências, isso aqui é uma loucura, né? Eu deixo todos os exames que eu fiz, enfim, POPs da Afink, né? Como emitir notas, tarará, documentos pessoais, senha, tudo tá aqui. E checklist é um negócio muito bacana que eu fui desenvolvendo com os anos também. É o que você tem que fazer de forma repetida. Então, eu tenho uma rotina semanal, tem coisas que eu tenho que fazer todo dia. E aí, mensal, por exemplo, eu vou distribuindo aqui coisas que você tem que fazer esporadicamente para não esquecer. Então, por exemplo, em outubro, nós estamos em outubro, né? Então, no início do mês, lá na minha agenda vai ter um checklist de início de mês, verificar. Então, aqui eu vou verificar se tem renovação de algum documento, tipo passaporte, CNH. Eu quero ver o que eu preciso comprar para decoração de Natal, eu já vejo agora. Marcar manutenção de ar-condicionado, para quem mora em Goiânia, passou a seca, a gente dá uma geral em ar-condicionado, em lavar tapetes, cortinas. Então, isso são coisas repetidas que eu não preciso pôr na agenda. Eu sei que todo início de mês eu vou verificar, e aí eu ponho na agenda, ou ponho na lista de próximas tarefas. Bom, é isso.
tá aí todo o meu sistema para vocês conhecerem e entenderem como funciona mesmo o meu dia a dia de organização. Sempre quando eu faço um planejamento de ano, é para cá que eu trago esses projetos. Gosto de planejar muito aqui, vocês estão vendo? Aqui eu coloco normalmente as metas trimestrais, que é justamente para me lembrar e deixar na cara mesmo, para me mostrar o que tem que ser feito e qual é o foco daquele trimestre. Eu coloco semana a semana aqui e a gente vai avançando. Bom, a ideia de de mostrar o meu sistema de produtividade aqui para vocês é justamente para mostrar que é possível desenvolver algo assim. De novo, não se comparem, eu estou nessa já há alguns anos, mas comecem, porque você vai se sentir mais leve, menos sobrecarregada e vai conseguir começar a usar a mente para o que realmente importa, para pensar em novos projetos, para sonhar e ir executando isso, e não para guardar coisas. Eu vou deixar todas as referências do método e das ferramentas que eu citei aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí já um joinha se você curtiu todo o conteúdo de hoje. Eu vou continuar a semana toda nas redes sociais falando sobre produtividade ainda, no Instagram, no Telegram. Vai começar o desafio dos 10 dias para a ação a partir de hoje. Te espero lá. O link também está na descrição. Você pode se inscrever lá. E te espero na terça-feira que vem, às 17 horas, com mais uma temática aí para te ajudar na gestão financeira do seu negócio, na gestão da sua empresa e no seu desenvolvimento pessoal. Beijo, obrigada!